Faça isso agora mesmo. Feche a boca. Escolha qualquer nota e sustente-a por 10 segundos. Sinta para onde a vibração vai, não apenas para a garganta, mais fundo, para os ossos do rosto, atrás das bochechas, acima dos olhos, até o fundo do crânio. A vibração não permanece na laringe. Ela se propaga através do osso a cerca de 3.000 metros por segundo, quase 9 vezes mais rápido do que o som viaja pelo ar, e entra em um conjunto de cavidades esculpidas dentro do seu crânio, que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Essas cavidades entram em ressonância e o gás produzido durante essa ressonância muda o diâmetro dos vasos sanguíneos dos seus pulmões em questão de segundos. Você acabou de sentir isso. Agora pense, o que estava acontecendo dentro do osso? Seu crânio contém 4 pares de câmaras cheias de ar, chamadas seios paranasais, seios maxilares atrás das bochechas, os maiores, seios frontais atrás da testa, seios etmoidais entre os olhos, seios esfenoidais profundamente dentro do crânio. Cada um deles é uma cavidade revestida por membrana mucosa e conectada às vias nasais por uma pequena abertura chamada ósteo. Eles não são estruturas inúteis, não são apenas cavidades que inflamam durante uma sinusite. São câmaras de ressonância acústica. Quando você faz um zumbido contínuo, o humming, suas cordas vocais produzem frequências entre 100 e 400 Hz. Essa vibração passa pela laringe, pelo osso hioide, pela mandíbula, pelo osso temporal e se espalha por todo o crânio. Seu crânio inteiro se transforma em uma estrutura vibrante e os seios dentro dele começam a ressoar. A vibração que você sente atrás das bochechas é a ressonância dos seios maxilares. A vibração acima das sobrancelhas vem dos seios frontais. E aquela sensação do som dentro da cabeça é condução óssea, vibração viajando através do osso a velocidades muito maiores que o som no ar. Os seios funcionam como ressonadores de Helmholtz. O mesmo princípio físico que faz uma taça vibrar quando você passa o dedo na borda. O mesmo princípio de um órgão de tubos. Mas aqui começa a parte realmente extraordinária. Os seios paranasais produzem continuamente óxido nítrico. Durante a respiração normal, esse gás sai lentamente para as vias nasais. Mas o humming muda completamente esse processo. A vibração cria uma espécie de bombeamento acústico. Cada oscilação empurra o ar rico em óxido nítrico para fora dos seios e puxa ar fresco para dentro. Pesquisadores do Karolinska Institute descobriram que o humming pode aumentar a liberação de óxido nítrico nasal em até 15 vezes comparado à respiração normal. 15 vezes. Não é um pequeno aumento, é uma amplificação mecânica gigantesca produzida apenas pela vibração. Depois disso, o ar enriquecido com óxido nítrico é inalado para os pulmões. Lá, o gás dilata os vasos sanguíneos pulmonares e melhora a troca de oxigênio. É por isso que muitas pessoas relatam sentir clareza mental, calma e uma leve sensação de bem-estar depois de alguns segundos cantarolando. Não é apenas psicológico, também é fisiológico. Seus pulmões estão funcionando com eficiência ligeiramente maior. Mais oxigênio alcança o cérebro, mas a vibração não para nos pulmões. Ela também alcança o nervo vago. O nervo vago passa extremamente próximo da laringe. Durante o humming, as cordas vocais vibram continuamente e estimulam mecanicamente o nervo. Não é imaginação. O nervo literalmente está sendo vibrado. Em cerca de 15 a 20 segundos, a frequência cardíaca diminui levemente, a variabilidade cardíaca aumenta, os ombros relaxam, a mandíbula solta a tensão e o sistema nervoso entra em estado parasimpático. O corpo interpreta aquele padrão como segurança. E existe outra camada ainda mais interessante. Você só consegue fazer humming enquanto expira. É impossível zumbir enquanto inspira. Isso força naturalmente uma expiração longa e lenta. Sem perceber, você cria uma proporção respiratória de aproximadamente 3,1 ou 4,1 entre expiração e inspiração, exatamente a faixa usada em protocolos clínicos de relaxamento e ativação vagal. Técnicas modernas de respiração exigem contagem. Inspire por 4, segure por 7, expire por 8. O humming faz isso automaticamente, sem treino, sem contagem, sem esforço consciente. A vibração ativa o nervo vago.
A expiração longa ativa os barorreceptores cardiovasculares. As duas vias funcionam ao mesmo tempo e o resultado é uma mudança real no sistema nervoso autônomo. O coração desacelera, a tensão diminui, o corpo sai do estado de alerta. E então surge uma pergunta ainda mais profunda. Por que algo tão simples produz efeitos tão amplos no corpo humano? Porque o humming não atua em apenas um sistema. Ele ativa vários sistemas ao mesmo tempo. Respiração, circulação, sistema nervoso, condução óssea, ressonância acústica, troca gasosa, tudo acontece simultaneamente. E o cérebro percebe essa combinação como um sinal biológico de segurança. O sistema nervoso humano foi construído para detectar padrões. Mudanças bruscas, sons imprevisíveis e movimentos repentinos mantêm o cérebro em estado de vigilância. Mas um som contínuo, estável e previsível faz o oposto. Ele reduz a necessidade de alerta constante. O cérebro começa a diminuir a atividade simpática, o estado de luta ou fuga, e aumenta a atividade parasimpática, o estado de recuperação e equilíbrio. É por isso que muitas pessoas descrevem o humming como algo centrador. Não porque exista algo místico no som, mas porque o cérebro interpreta a vibração contínua como estabilidade fisiológica. A condução óssea também torna o humming diferente de qualquer som externo. Música comum chega até você pelo ar. O humming nasce dentro do próprio corpo. A vibração alcança diretamente o ouvido interno através do osso. O cérebro recebe o som antes mesmo que ele passe completamente pelo ar. É uma experiência neurológica interna, e talvez seja exatamente isso que produz aquela sensação estranha de presença silenciosa, como se o ruído mental diminuísse por alguns instantes. Alguns pesquisadores acreditam que a vibração contínua também influencia o sistema vestibular, o sistema responsável pelo equilíbrio e pela percepção espacial. A ligação ainda não foi totalmente comprovada, mas anatomicamente ela faz sentido. O sistema vestibular está recebendo um estímulo contínuo, grave e previsível. E isso pode contribuir para a sensação de estabilidade e aterramento que muitas pessoas relatam durante o humming prolongado. Curiosamente, práticas antigas descobriram isso muito antes da ciência moderna. Mantras, cânticos monásticos, orações entoadas, vibrações nasais usadas em meditação. Civilizações inteiras perceberam que certos sons alteravam o estado do corpo humano. Elas não conheciam o óxido nítrico, não sabiam nada sobre nervo vago ou variabilidade cardíaca, mas conheciam o efeito. Hoje, a neurociência começa a explicar o mecanismo por trás da experiência. O humming combina vibração mecânica, ressonância óssea, ventilação dos seios paranasais, liberação de óxido nítrico, expiração prolongada, ativação vagal e sincronização fisiológica, tudo em uma única ação extremamente simples. E talvez o mais impressionante seja isto: você não precisa aprender a fazer. O corpo humano já nasceu preparado para isso. Seu crânio contém câmaras de ressonância. Seus seios produzem moléculas vasodilatadoras. Seu nervo vago responde à vibração mecânica. Seus pulmões respondem ao óxido nítrico. Seu cérebro responde à estabilidade rítmica. Todo o mecanismo já existe dentro de você. O humming apenas desperta algo que sempre esteve lá. Por isso, às vezes, 60 segundos de um simples zumbido podem mudar completamente a sensação do corpo. Não porque você tentou relaxar, não porque você se convenceu mentalmente, mas porque a vibração alterou fisicamente o funcionamento do sistema nervoso, da respiração e da circulação ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que torna o humming tão fascinante. Algo quase invisível, quase silencioso, quase infantil.